Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia 15 do 3, é do volume 25, trecho 32, 22 de março de 1929. Deus, em suas obras, serve-se de meios humanos. Como na criação teve campo de ação a divina vontade, constituindo-se vida de tudo. Como a divindade faz de concorrente e espectadora. A minha pobre mente sente-se fixa no querer divino e pensava em mim, mas como poderá o seu reino vir à terra? E além disso, como pode vir se não se conhece? E assim, a gente já se apega pensando também, né? Como será que se dará, né? Como isso irá acontecer, o reino virá, como será, né, o reino? A gente fica imaginando, né? E tem até os trechos também que Jesus fala para a gente não se preocupar com isso, né? Porque o que a gente tem que saber é que o reino virá, né? Acontecerá esse tempo do reino. Como se dará, a gente não sabe. Quando vai ser, também não sabe, né? A gente tem que se preocupar com isso, né? Mas para que isso venha, o reino venha, como tá perguntando aqui, Luísa, né? Mas como virá se não se conhece? Então, já tá até aqui a resposta, né? Ela virá, né? Pelo conhecimento, né? Então, ela precisa ser divulgada, precisa ser conhecida, né? Precisa ser divulgada, né? As pessoas precisam conhecer para que o reino venha sobre a terra. E Jesus já falou isso, né? Tá tudo feito, depende, né, de vocês, da resposta de vocês para que o reino venha, né? Aí, interessante, né, esse pensamento, porque a gente tem isso, né? A gente fica naquele anseio, né? Aquele desejo de ver, né, o reino acontecer, né? Claro que o reino já está acontecendo, né, nas almas. Já começou, né, individualmente em cada alma, né? Mas a gente fica querendo ver, né, isso acontecer de modo universal, no mundo todo, né? Esse tempo que virá. Enquanto pensava assim, meu sempre amável Jesus, saindo de dentro de mim, disse-me: minha filha, eu em minhas obras me sirvo de meios humanos. Olha que incrível, né? Então ele se serve, né? Como a gente sabe, somos esses instrumentos de Deus. Então ele se serve, né, dos meios humanos para cumprir com sua obra. Né? É como ele fala, essa participação das criaturas, né, que ele quer ter. Então nós somos esses meios, né, por onde ele cumpre a sua vontade ali, né? É, esses meios, esses instrumentos de Deus para a obra que ele quer fazer, para cumprir com a vontade dele. Se bem faço a primeira parte, o fundamento e toda a substância da obra que quero fazer. Então, assim, ele prepara, né, todo o fundamento, ele prepara o terreno todo, né? Então, assim, ele comunica, né? Ele escolhe uma alma, ele comunica, né? Então, a gente vê na história da igreja, né? Quando ele queria, né, dar a conhecer o seu sagrado coração. Então, né, ele tinha então ele tinha uma alma ali escolhida, né? Ele escolhia uma alma e ele preparava aquela alma, ele preparava todo o terreno, né, daquela alma escolhida, para que ele ia comunicar, né, para que se cumprisse aquela vontade dele, que o seu Sagrado Coração fosse amado, conhecido e tudo que hoje a gente conhece sobre o Sagrado Coração. Quantas santas, né, que foi revelado sobre o seu Sagrado Coração. Então, ele preparou elas, né? Então, preparou todo o terreno, preparou a alma delas, dispôs a, né, toda a disposição da alma, dispôs as almas dela, teve todo um preparo, né? Então é isso que ele está dizendo. Ele primeiro faz, o ato primeiro é dele, né? De toda uma preparação, tanto para preparar a alma ali, né? Para que ele desabafe, para ele vir comunicar, né? O que ele quer, o querer dele, né? Se dá conhecido para aquela alma específica ali, ele comunica para ela, né? Dita para ela, pede para ela escrever, né? Para anotar por obediência. Então, tem tudo aquilo que a gente sabe, né? Tem quantos livros das santas, né? De Diário das Santas, que elas escrevem tudo que Jesus falou, né? Ali de Santa Faustina. Então, ele teve todo um preparo, né? Teve todo aquele, como é que se fala? A gente estava falando ontem. Aquela conquista também, né? Todo o preparo do terreno da alma,
né? Se a gente vê antes de Jesus falar da sua misericórdia para Santa Faustina, teve todo um processo ali com ela, né? Para que ele, né, começasse a falar sobre a sua misericórdia, pedir para que, né, fosse divulgado, para pedir, né, para ela anotar, escrever tudo ali, né, por meio do, se não me engano, foi do confessor. O confessor pediu, né, mas era clara a divina vontade por meio do confessor, né, que ela se metesse à obediência e anotasse tudo que Jesus falava. É muito incrível. Então é tudo isso. Então o primeiro ato é dele. Ele parte dele, né? O fundamento, ó. E toda a substância da obra que quero fazer. Então é ele, faz tudo, né? Ele comunica primeiro ali. Aí depois me sirvo das criaturas para fazer que minha obra seja conhecida, né? Então ele pede para ser divulgado, né? Então ele se serve, né, da criatura para espalhar o conhecimento, né? Ele pediu para Santa Faustina, né? Teve o quadro que fosse conhecido do que ele queria. Ela foi lá atrás das pessoas e disse: ó, Jesus quer que fez o quadro, que a sua misericórdia seja conhecida. Né? E ela fez ali de tudo para que fosse divulgada a misericórdia de Deus. Né? Então ele se serve, ele comunicou a ela toda a sua misericórdia, ela conheceu a misericórdia de Deus, né? Deus comunicou tudo para ela, Deus se deu a conhecer de sua misericórdia, né? E ela anotou tudo e pediu para que divulgasse, né? Então ela fez ali a parte dela de divulgação, né? De que fosse, né? Que era da vontade de Deus que a misericórdia dele fosse conhecida. Então ela fez isso que ele está dizendo aqui, ó, depois me sirvo das criaturas para fazer que minha obra seja conhecida e tenha vida, né? Vida no meio das criaturas, vida, né? As pessoas conheçam a misericórdia dele, confiem, né? No seu perdão, né? Na sua misericórdia, né? Em meio às criaturas, então muito incrível, né? Isso. E hoje a gente vê o quanto a divina misericórdia é conhecida no mundo, né? Por meio das criaturas, devoções que tem. Então é isso, né? A obra de Deus, é a obra da divina vontade, né? E os meios que ele utiliza é as criaturas, né? São os homens, né? Que ele quer a participação dos homens. Porque como é que ele vai receber, como a gente estava falando ontem na live, para ele receber a glória devida, né? A pessoa ali, ela, né? Tá ali consciente participando, né? Ele quer a participação consciente da pessoa, né? Que está ali, né? Que ele quer fazer a obra dele por meio daquela criatura, por meio daquela alma. Então, ele não vai invadir, né? Ele não vai chegar e só faça isso sem a pessoa ter nenhuma consciência, nenhum conhecimento. Ele primeiro deposita tudo naquela alma, né? Para depois, né, se expandir, né, para outras pessoas, para ser conhecido. Então, muito incrível, né? O trabalho da divina vontade, né? Muito lindo o modo de Deus fazer. Aí ele vai dizer, assim fiz na redenção, servir-me dos apóstolos, ó, para fazer conhecer. Então, que ele reuniu os apóstolos, não foi à toa, teve um para quê, né? Ele precisava de testemunhas, né? E lembrei de Nossa Senhora, que foi até o céu, né, de corpo e alma, né? Que o pai ali, ele queria mostrar, né, tudo lá, os seus tesouros, quem ele é. Ele precisava de uma testemunha ocular. Então, assim, os apóstolos ali na redenção com Jesus, né? Ele chamou os apóstolos porque eles, né, precisavam dessas testemunhas ocular de tudo, né? Ocular, ouvinte, né? Então eles iam ouvir tudo ali o que Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, como Jesus vivia. Então precisou dessas testemunhas oculares também na redenção. Então Jesus reuniu seus apóstolos ali, né? Para depositar neles ali, ó, se serviu deles para se fazer conhecer. Então, aqueles 3 anos e meio, aqueles 3 anos, né, que de vida pública, foi para isso, entendeu? Foi para que os apóstolos, né, convivessem com ele, conhecessem, né, o amor dele, conhecesse, né, a redenção, tivesse todo o conhecimento, para que hoje a gente, né, colhesse todos esses bens da redenção, para que o mundo todo hoje conhecia, como ele falou, que hoje tem a Bíblia, os sacramentos, o Evangelho, tem tudo isso, né, foi por causa, né, dos apóstolos que divulgou, né, não guardou para si. Então foi muito importante, né? Então assim ele fez, preparou, né, o fundamento tudo ali com os apóstolos, preparou os apóstolos, né, a alma deles. Eles também precisaram, né, de ter aquela mudança pessoal, individual primeiramente, o trabalho neles primeiro. Eles conviveram com Jesus, né? Jesus ali trabalhando, né,
a alma deles, preparando eles para isso, né? Depositando os conhecimentos, eles convivendo, vendo quem era Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que Jesus comunicava tudo a ele, né? Depositou tudo neles. E eles fizeram conhecer, né? Tudo que eles ouviram, viram, né? E toda aquela convivência com Jesus. Esse era o propósito da divina vontade, né? Então ele se serviu das criaturas para cumprir com a sua vontade, as suas obras, né? Muito lindo. Ó, para a conhecer, ó, para a fazer conhecer, para propagar, para a receber e para dar os frutos da redenção. Tá vendo? Então ele se serve, né? Como eu estava falando isso. Eu me sirvo dos meios humanos para, né, cumprir com a minha vontade, né? Cumprir com a minha obra. Porque é isso que vai dar glória a ele, né? O que ele adianta ele fazer por si só? Ele poderia fazer sozinho tudo isso, sem nenhuma participação da criatura, mas aí não vai ter glória para ele. Precisa quem veja, ele precisa de uma pessoa que reconheça, um reconhecimento, quem conheça, reconheça, para ele receber as glórias, para que se cumpra o que, né? Então é muito incrível, como é que ele vai receber reconhecimento? Não vai ter quem ame, quem reconheça, quem dê a glória para ele, se não tiver essas testemunhas oculares, se não tiver essas pessoas para ele depositar, né? E por meio delas, de ser divulgado e conhecido por meio, né, das criaturas. E isso que vai trazer glória para ele, né? É muito incrível. E se os apóstolos não quisessem dizer nada do que eu disse e fiz ao vir à terra, né, se ele guardasse para eles, né, ficasse com receio de falar e guardasse tudo o que aconteceu para eles, ó, e encerrados no seu mutismo, né, se silenciasse, calasse, ficasse mudo, não divulgasse, não falasse, não teriam feito um passo, né, nenhum sacrifício, nem posto a vida para fazer conhecer o grande bem da minha vinda à terra. Então, nada disso que a gente conhece, né, da vida dos apóstolos que foi, todos os sacrifícios que se eles tivessem ficado no mutismo, nada disso teria acontecido, é isso que Jesus está falando, né? Nada, né? Eles não teriam dado a vida, né? Eles não teriam se sacrificado, não teriam, né, peregrinado aí em tantos os países para divulgar. Eles viajavam, né, para falar de Deus, né, da boa nova, da redenção, da salvação, né, e escrever os evangelhos. Então, meu Deus, um trabalho incrível que Deus fez neles e por meio deles, muito incrível. Hoje aí os frutos, olha os frutos, né, da redenção. Que lindo, muito lindo. Teriam feito, ó, morrer a minha redenção, já pensou? No momento do nascimento. E as gerações teriam estado privadas do evangelho, dos sacramentos e de todos os bens que fez e fará a minha redenção. Foi esta a minha finalidade, ó. Esta é a minha finalidade, ó, pela qual, nos últimos anos da minha vida aqui abaixo, chamei a minha volta aos apóstolos. Por isso que ele chamou, isso que eu estou acabando de ser, né, que eu acabei de dizer. Por isso que ele chamou, né, em volta dele os apóstolos, para conviver com ele. Foi essa finalidade para se fazer conhecido, né, a salvação, a redenção, né? Meu Deus, muito incrível, para fazer conhecido o reino de Deus, né? Todo esse bem maravilhoso, tudo esse depósito que está na igreja, meu Deus. Então, essa foi a finalidade de ele chamar os apóstolos, né? Como eu disse, de ser essas testemunhas, né? E através dessa convivência com Deus e conhecer dessa intimidade com Deus, eles iam divulgar, né? Eles iam colocar para fora tudo aquilo que foi depositado na alma deles, né? Para me servir deles, ó, se servia deles, ó, como pregadores do que tinha feito e dito, né? Ó, se os apóstolos tivessem silenciado, teriam sido condenados pelas tantas, já pensou, né? Se eles tivessem silenciado, ó, teriam sido condenados, né? Eles teriam sido condenados, né? E não só eles teriam sido condenados, mas tantas almas teriam perdido. Por que eles seriam condenados? Porque muitas almas iriam se perder. Perder um bem tão grande. Ia perder. Quantas e quantas almas? Então, olha só a gravidade, né? Da gente silenciar, da gente, né?
conhecer um bem tão grande e não divulgar. Isso aqui é pra gente também, né? Da gente que está conhecendo a gravidade que é da gente não divulgar, da gente não falar, da gente silenciar, né? É gravidade isso. É muito sério, porque olha só, né? O bem que muitas almas estão deixando de receber, né? Pela falta de conhecimento, por esse conhecimento não estar chegando, né? Aí ele fala, pelas tantas almas perdidas, olha, se não tivesse conhecido o bem da redenção, eles estariam condenados, né? Porque muitas almas, né, estariam perdidas por causa dessa falta desse conhecimento, né, da redenção, da salvação, né? Condenados por tanto bem, ó, não feito pelas criaturas. Em troca, porque não calaram e puseram sua vida, né, podem se chamar, depois de mim, autores e causa de tantas almas salvas, né? Muito grande isso, né? Maravilhoso o que foi feito lá na igreja primitiva, né? Ali dos apóstolos, tudo que foi feito, meu Deus, é muito lindo. Nossa, eu sou muito feliz, sabe? Muito, muito feliz e agradecida a Deus por essa graça dele, né? Me colocar, Deus está na igreja católica, sabe? Né? De estar na igreja verdadeira, de estar na igreja católica, na igreja de Cristo, né? Onde foi fundada ali por ele. Meu Deus, é muito lindo. É muito linda a história, né? Toda a história da redenção, tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos e toda aquela mudança, né, na alma deles ali e tudo que eles fizeram, todo o sacrifício, tudo porque eles conheceram o bem tão grande que foi a redenção, que é a redenção, né? Eles conheceram, né, o Deus e tiveram conhecimento, né, ali, né, na convivência de quem é esse Deus tão bondoso, né? Tão maravilhoso, tão misericordioso que deu a vida, né, para nossa salvação. Então, né, é muito grande, muito valioso. Então, né, até a ponto de tudo que eles fizeram, dando a própria vida. Então, se hoje a gente tem tudo isso, né, todos esses conhecimentos, esse depósito todo e todo esse sacrifício que os apóstolos fez e tantos santos, né, é porque, né, tiveram esse conhecimento desse bem tão grande, né, esse bem tão grande da salvação das almas, né, da redenção, né, do conhecimento de Deus, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade. Então, valia a pena todo o sacrifício, com certeza vale a pena todo o sacrifício do mundo por amor a Deus, se sacrificar, trabalhar, né, passar por tudo que tiver que passar, né, para que esse amor de Deus, essa bondade de Deus, a misericórdia, para que a vontade de Deus, para que Deus seja conhecido, né, seja honrado, seja reconhecido tudo que Ele fez por nós, assim, de graça. É de graça porque, né, não merecemos, né? Ele não precisa da gente, mas Ele quis. Essa é a vontade dele. Ele quis esses instrumentos, né? Ele quis que fosse assim. Ele quis, né? É o querer dele, né? Que nos fez para ser sua morada. É assim que ele quer. Nós somos um pedaço dele. Do jeito que ele fez foi o querer dele, porque ele quis, não porque ele precisa da gente, mas foi assim que ele decretou a vontade dele, né? Então é isso que a gente tem que entender. Ele quis. É o querer dele, né? E de todos os bens que se fizerem em minha igreja, que como primeiros mensageiros formam suas colunas inabaláveis. Este é nosso costume divino, né? Esse é meu costume, é o nosso costume divino, né? Primeiro fazemos, ó, nosso primeiro ato em nossas obras, né? Como eu falei, né? Primeiro prepara tudo, fazer. O primeiro ato é de Deus ali, né? De preparar, né? Que o homem por si só não tem essa capacidade, né? Não tem essa sabedoria, esse conhecimento, né? Então é Deus que deposita tudo na alma, né? Prepara a alma, né? Prepara todo o terreno ali da alma, traz todo o conhecimento, né? Porque senão o homem por si só não é capaz mesmo. Então é o Deus que faz, dá o primeiro passo, né? Sempre é Deus, né? Que dá o primeiro passo. Foi Ele que nos criou do nada, né? Então é Ele que tem que dar o primeiro passo, porque é Ele, né? Dependemos dele. Por mais que as pessoas não reconheçam e achem que não precisam de Deus, né? Mas precisamos, dependemos totalmente de Deus para tudo. As pessoas que não reconhecem isso, né?
no seu orgulho, na sua vontade, e acha que não precisa, né? Que não precisa, não depende de Deus, não precisa de Deus para nada, né? Ela só precisa delas mesmas, né? Felizmente, né? Então tá aqui, ó, o primeiro ato em nossas obras é Ele que faz, né? Colocamos, ó, tudo o que é necessário, o que foi disso? Ele prepara, ele coloca tudo que é necessário, ele derrama toda a graça, né? Tudo que é necessário, ele coloca, né, naquela alma, e depois as confiamos às criaturas, né? Então ele prepara tudo lá, né, no seio da sua divindade, né? Tem o plano dele, da divina vontade, né? E ele tá ali, tá vendo acontecer o plano dele, né? Que isso tudo já estava planejado, né? Ele é no ato único dele lá, né? Então tudo isso já estava preparado e planejado. Então ele só está executando, né? A divina vontade só está executando o seu plano, né? Então aí ele prepara todo o terreno, né? Todas as disposições, tudo que é necessário, e depois ele confia as criaturas, né? Prepara tudo para que seja divulgado, né, em meio às criaturas, dando-lhes, ó, graças suficientes, tá vendo? Para que possam continuar o que nós temos feito. E por isso nossas obras são conhecidas segundo o interesse e a boa vontade que tens, tá vendo? É conhecida segundo o interesse. Então é o que eu estou dizendo, né? Segundo as disposições. Em que, né? Não tem jeito, né? Ele não vai jogar, né, assim, as suas pérolas, o seu tesouro à toa. Não vai jogar fora, né? Então ele vê a disposição, segundo as disposições de abertura que as almas vão dando, né? Então ele vai colocando, vai depositando, né? Vai trazendo luz, vai inspirando, né? Vai atraindo, né? Mas para isso também acontecer, né, a gente também tem que fazer nossa parte. É isso que ele está dizendo, ele se serve das criaturas. Então, para a redenção ser conhecida, né, e ter todos esses bens, né, no depósito da igreja, todos esses bens, os sacramentos, os evangelhos, que a gente tem todo esse conhecimento, né, ele se serve dos homens, né, se serve das criaturas, os meios para cumprir com a sua obra. Então, na divina vontade é a mesma coisa. Na divina vontade, né? Ali com Luísa, ele preparou, a gente vê lá toda a história de Luísa, ele preparou, dispôs a alma dela, fez todo aquele processo de purificação, tudo, né? Depositou tudo nela, todos os conhecimentos, preparou a alma dela para viver, a filhinha primeira filha da divina vontade ali, né? E preparou tudo, né? E pediu, né, ali na obediência, que ela escrevesse tudo sobre a sua divina, tudo que acontecia, né? Então ela escreveu 36 volumes para o quê? Para ser divulgado, né? Para ser conhecido, então para divulgar. É isso que ele faz, né? Ele primeiro prepara, bota na água e depois pede para que se divulgue, né? Então é assim no reino da divina vontade, né? E já pensou se Luísa tivesse se fechado, né? Porque se fosse, né, na vontade humana dela, ela não teria feito. Fosse por ela mesma, a gente vê lá nos escritos que ela só fazia por obediência mesmo. Porque se fosse por opção dela escolher, ela não teria escrevido nada, né? Então, por amor a Deus mesmo e pela obediência, ela escreveu, porque era um sacrifício para ela escrever. Era uma morte para ela escrever tudo isso que ela escreveu. E 36 volumes. Então, assim, você vê, né? Então, Deus faz isso. Então, ele vai preparando. Então, a gente vê tudo que Deus fazia ali, né? Para que Luísa ali cumprisse com a vontade dele, né? Todo aquele cuidado que Deus tinha, aquele zelo, e preparava, chamava, puxava a orelha dela e ficava e preparava mesmo. A gente vê todo aquele modo de Deus, né? De lidar com a Luísa, e ele faz a mesma coisa com a gente, a mesma coisa. Então ele prepara a nossa alma, né? Ele veio, a gente vê, né? A cada um de nós aqui, até a gente chegar aqui à divina vontade, tudo que ele fez para nos preparar, né? Para estar aqui, e que ele continua fazendo, né, depositando, né, os conhecimentos, né, fazendo se conhecer, né. A gente está conhecendo, mas não é para guardar, é fazer como os apóstolos fizeram na redenção. Agora está conosco, como a Aline falou, né, a gente divulgar, esse é o nosso trabalho. Tá vendo que a gente está no caminho certo? A gente está no caminho certo, cumprindo com o que Deus quer aqui no grupo, né, divulgando, partilhando, fazendo os vídeos, né, agora vem, graças a Deus, os folhetos aí para a gente divulgar, e é isso. Então, para o reino acontecer, vai ter que conhecido, né, a sua divina vontade para que o reino se estabeleça.
né? E esse é o nosso trabalho agora, né? Somos esses, vamos dizer que somos esses apóstolos desses tempos, né? Apóstolos da divina vontade, né? Se chegou até nós é para isso, não é para ficar guardado pra gente, não é só pra gente, não, né? Porque a gente é especial, não, né? Para ser divulgado, eles nos chamam para ser essas testemunhas dele, esses arautos, assim como os apóstolos foram essas testemunhas ocular dele, ocular, e ouviu e viu tudo, assim é a gente, somos as testemunhas dele, onde ele está depositando, desabafando, né? Está tendo esses conhecimentos para divulgar, não é para ficar com a gente, né? E, e é assim, né? Então, é como ele está dizendo assim, vai de acordo também, né? As suas obras ali vai ser conhecida de acordo com o interesse, né? E a boa vontade das almas, né? Tá dizendo aqui, ó. E por isso nossas obras são conhecidas. Elas são segundo o interesse e a boa vontade que têm as criaturas. Assim será do reino de minha divina vontade. Chamei-te como a minha segunda mãe, ao tu por tu. Então, tá vendo? Primeiro entre Deus e ela ali, né? Tu por tu, né? Entre eu e você. Como fiz com ela, como fiz com a minha mãe na redenção, né? O tu por tu, né? Com a Nossa Senhora ali na redenção. Ó, te manifestei os tantos segredos do meu Fiat divino, o grande bem dele e como quer via reinar sobre a terra. Posso dizer que fiz tudo, né? Ele fez tudo, né? É como eu disse, a gente não tem capacidade de fazer nada. Se Deus não fizer, não der esse primeiro passo e né, não derramar suas graças e não nos preparar, não, né, não tá ali, a gente não estiver no colo dele ali, meu Deus, a gente não sai do lugar, né? Então, ele pode dizer que fez tudo e ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Então, ele fez tudo, depositou tudo, né? Para que o reino dele seja conhecido, né? E se chamei, ó, meu ministro, que eram os confessores, né? Que é ali para tirar a Luísa daquele estado, a fim de que você confiasse nele, para lhe fazer conhecer, né? Conhecer a divina vontade. Meu objetivo foi para que tivesse interesse de fazer conhecer tanto bem. Tá vendo o objetivo de Deus? É isso, meu filho, é espalhar, é se fazer conhecido. O objetivo de Deus, sempre quando ele manifesta, né, algo que ele quer fazer, né, a sua obra, ele quer manifestar algo, não é só para ficar para a pessoa, é para ser divulgada, ele quer ser conhecido, porque aí como é que vai ser? Como é que vai se cumprir a vontade dele, do que ele quer, né, ali para o homem, para as almas, né? Como é que ele vai ser glorificado? Como ele vai ser conhecido? Ele quer ser conhecido, né? Então, não é guardando esses bens que a gente vai fazer Deus ser amado e conhecido, né? Aí então ele fala, se chamei o ministro a fim de que você confiasse nele para lhe fazer conhecer. Meu objetivo foi para que tivesse interesse de fazer conhecer tudo bem, que ele se interessasse de fazer-se conhecido tanto bem, né? Os sacerdotes, né? É isso que é a vontade de Deus, que os sacerdotes divulgassem, né? A divina vontade. E se por parte de quem deveria ocupar-se não existisse esse interesse, o reino da minha vontade o poria em perigo de fazê-lo morrer ao nascer, né? A mesma coisa do que ele falou na redenção, né? Se os apóstolos não tivessem ali, né, divulgado ali, né, ter feito tudo o que eles fizeram, né, poderia, né, fazê-lo morrer antes de nascer ali, quando é a mesma coisa da redenção está falando. Então Deus assim, você está vendo que Deus assim é imutável no modo dele, ele é imutável, a gente sabe. Então os modos dele de agir, de operar, não muda, né? Ficando eles como réus de todo o bem que pôde trazer um reino tão santo. É a mesma coisa, né? Não muda nada, tá vendo? Com Deus não muda. O que ele fez na redenção está acontecendo aqui na santificação. Então é o modo de Deus agir, é esse. É esse o modo dele, assim, não é tão difícil, né? Deus é muito simples, ele não é mutável como o ser humano, ele é imutável, ele não muda o modo dele de pensar, o modo dele de agir, de operar. Ele é isso, né? Então, não é difícil, né? Não é difícil de conhecer assim a Deus, se a gente parar para pensar, não é. É o mesmo pensamento, é o mesmo jeitinho, né? É muito lindo ele. Então, sim,
Tá vendo aqui? Se os sacerdotes, se não se pôr a conhecer a divina vontade, eles também poriam em perigo, né? Assim como os apóstolos também, se eles não tivessem feito conhecer a redenção, anunciassem a redenção, né? Eles estariam condenados, né? Devido a tantas almas que iriam se perder, né? Esses bens tão grandes, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Na redenção. Também merecia que, pondo-se de lado, chamasse a outros como pregadores. Então, se eles não divulgam, né? Então, eu busco outras almas, né? E somos nós, graças a Deus, leigos, donos de casa. Deus nos chamou, né? Então, ele chama outros, né? Ele vê a disposição das almas, né? As almas dispostas ali a fazer sacrifício, a querer trabalhar por amor a Ele, para que Ele seja conhecido, né? Então, Ele não vai parar por causa de indisposição de algumas almas. Ele não vai parar porque alguns sacerdotes não querem divulgar, não se interessa, né? Não são todos, é claro, a gente sabe que teve, né? Ali o Santo Aníbal de França, né? Divulgou. Então, ele está dizendo assim, se esse sacerdote não tivesse tido nenhum sacerdote, né? Eu tinha posto eles de lado. Eles iam se condenar, né? Por causa de querer se calar. Eles tinham pondo de lado e iam buscar outras, né? E graças a Deus teve sacerdotes ali, né? Naquele tempo de Deus que foi divulgando ali, foi falando da divina vontade. Mas hoje a maioria não querem nem saber, né? São muitos poucos que buscam a divina vontade, que querem conhecer e divulgam, muitos poucos sacerdotes. Então, né? Deus não para ali, não para, né? Ele vai em busca de outros que têm disposição, né? Que quer trabalhar e se sacrificar por amor dele, que quer divulgar, né? Então ele vai atrás, então ele está aqui. Eu chamo outros, ó, como pregadores e propagadores dos conhecimentos do meu Filho Divino. E a gente está aqui, né? Nós somos esses, né? Nosso grupo, né? E a gente não está falando com orgulho, né? Não é com orgulho que eu falo, né? Mas a gente está nesse aqui, né? Eu não me acho especial e orgulhosa, não. É isso, porque ele viu essa disposição em nós de querer trabalhar para ele, assim como Nossa Senhora, né? Desinteressado de querer trabalhar e se sacrificar e fazer conhecido o amor dele, a divina vontade. Ele viu essa disposição em nós, né? Estamos aqui por isso, né? Para que a obra dele seja conhecida, não é por outra coisa. Não é porque somos especiais, nem que a gente tem que estar se orgulhando por isso, né? Não é para sentir orgulho. A glória é para ele, né? E a gente está aqui, como eu disse. A gente está aqui, ele nos chamou porque ele viu essa disposição, né? Ele viu que a gente queria amar ele, queria conhecer a ele, né? Era um desejo puro, era o que a gente queria conhecê-lo, queria trabalhar, divulgar. Ele nos conhece, né? Ele conhece cada alma que ele criou, né? Até que não encontre quem tenha interesse e tenha mais em conta que a sua própria vida, ao fazer conhecer seus conhecimentos. O reino de minha vontade não pode ter seu princípio nem sua vida sobre a terra. Depois disso, continuava meu abandono no Fiat Divino e meu somo bem Jesus acrescentou: Minha filha, na criação foi minha divina vontade que teve seu campo de ação. Então, ação, né? Ali, o Fiat que entrou em ação. O Fiat de Deus, né? Que faça-se e tudo se fez. Ele que entrou em ação, né? Ele que se pôs em campo a trabalhar, né? Às vezes que entrou em ação, foi lá trabalhar, né? Criou todas as coisas, o Fiat, o faça-se de Deus, a palavra de Deus, né? A divina vontade. E se bem que nossa divindade foi concomitante, né? Coexistia, estava ali juntos, né? Porque eles são inseparáveis, né? A divina vontade e são inseparáveis, não é uma coisa só, mas é como se fosse, né? É como se fosse, né? Que a gente lê aqui, parece que é uma pessoa fora, é uma pessoa fora de Deus, né? Quando o jeito que ele fala, mas a gente sabe que é inseparável, né? Ele está ali junto, saiu em ação, o plano dele estava sendo executado e ele estava vendo o plano dele em ação, né? É por isso que ele fala, estava ali concomitante, estava junto porque faz parte dele,
né? Porque somos inseparáveis dela, mas o ato primeiro, a ação, foi toda de nossa vontade, né? O ato primeiro foi a vontade dele. O plano, né? O plano dele, a vontade dele que ele queria era criar do jeito que tudo que ele criou, as coisas, os animais, tudo que foi criado, né? Como ele criou tudo, as disposições de todas as coisas do universo, de tudo, era a vontade dele e ele se pôs em campo, em ação, a sua vontade. Então, muito lindo, né? Então, ele estava junto porque faz parte dele, mas ao mesmo tempo ele estava como espectador, vendo o plano dele em ação. É muito lindo, né? Ai, que maravilhoso. Ó, falou e fez, né? É a palavra criadora. Faça-se. Fiat, faça-se. Falou, faça-se o sol. E o sol se fez, né? Muito lindo, né? Deve ter sido. Meu Deus, a criação, a coisa mais linda, Deus criando. Falou e ordenou. Uau! Ordenou, né? Para que tudo fosse criado, que tudo, a ordem das coisas, né? A ordem. Se pôs a ordem em toda a criação, a ordem e a harmonia em tudo, né? Nós éramos, ó, espectadores do que fazia, nosso querer, né? Estava como espectador, o que a vontade dele queria, o plano dele em ação. Ele estava vendo o plano dele ser executado. Ele estava junto, mas ao mesmo tempo estava como espectador, né? Imagina isso. Com tanta maestria, ordem e harmonia, né? Tá vendo? Maestria. Ordem e harmonia, né? Todas as coisas em ordem e harmonia. Aquela ordem que ele falou e ordenou. A ordem, né? A harmonia de toda a criação, a beleza de toda a criação. Que nos sentimos, ó, dignamente glorificados. Uau, né? Por para fora o plano dele, aquilo que ele planejou, né? Né? No hábito ali, no pensamento dele. E vendo ser executado e tudo feito ali, uau, né? Posto para fora tudo que ele planejou, né? Tudo ali ordenado, lindo, em harmonia, que coisa, né? Dignamente glorificados e duplamente felicitados por nossa mesma vontade. Duplamente felicitado, uma felicidade dupla. A felicidade dele é como se ele dissesse assim, não sei se eu estou dizendo disparate, né, Wagner? Mas é a felicidade dele mesmo, vendo como espectador e a felicidade da sua vontade, do plano executado. Então, assim, uma felicidade dupla, né? Dele estar vendo o seu plano feito, né? Realizado, né? Assim sendo obra dela, toda a força da criação e todos os bens dos quais foi enriquecida, né? Toda a criação, a força, a beleza, tudo que a criação, né? A riqueza de toda a criação, né? Foi dela, da divina vontade, né? Estão, ó, todos em minha suprema vontade. Ela é vida primária de tudo. Então ele pôs a vida, né? A divina vontade pôs a sua vida, né? Em todas as coisas criadas. Tá ali. A sua palavra está em toda a criação, né? O seu fiat, o faça-se, a palavra criadora está em todas as coisas. É por isso que tudo fala, né? Tudo reflete Deus, tudo fala de Deus, toda a criação, né? Nos faz, né? Nos traz a lembrança de Deus, nos faz lembrar de Deus, refletir Deus ali, ver Deus, né? Porque é a palavra dele criadora que criou. Então, a palavra dele está em todas as coisas. Tem a vida, né? De todas as coisas e a divina vontade, né? É muito grande. Por isso, ama tanto a criação, né? Porque é parte dele, saiu dele. E depois que ele ama tudo que ele criou, porque ele pôs a vida dele em tudo. É a vida do fiat dele, da palavra, do faça-se, né? Porque sente e corre a sua própria vida em todas as coisas criadas. Claro, é a vida que ele pôs para fora, assim como ele nos criou. Por isso que ele ama todas as coisas criadas, que é a sua própria vida que ele colocou. A palavra dele criou, teve vida, né? Criou. A gente fica tentando entender, né? A gente fica falando aqui. Porque é muito grande isso, é muito. Nossa, deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Deus criando ali tudo, meu Deus do céu. Tanto que ao criar o homem, ó, querendo fazer mais desabafo, derramar mais desabafo, colocar mais, né?
da sua potência, do seu poder criativo, do seu poder criador. Ele desabafou muito mais essa sua palavra criadora no homem, né? Do seu amor e da sua maestria. Já pensou? As mãos de mestre ali. Quis encerrar nele toda a arte da criação inteira. Meu Deus do céu. Tu já imaginou? Olha para toda a criação. Vamos aqui pensar, né? A gente olha para toda a criação, vê toda a harmonia, a beleza, a ordem, a maravilha que é toda a criação. Que a gente fica assim, uau. Quando a gente para contemplar, para ver tudo, meu Deus, o que é isso? Então imagina, ele desabafou ainda mais todo esse poder criativo, né? Esse poder da palavra criativa de Deus, essa potência toda, desabafou todo esse amor, né? Encerrou tudo na criação, colocou tudo que ele criou, essa arte, quis encerrar toda essa beleza que ele fez na criação, né? No homem. E não só isso, mas também quis superá-la. Meu Deus do céu, nossa. É por isso que ele fala no trecho, né? Se as almas compreendessem, entendessem o valor que tem, o valor de suas almas, a beleza que é, meu Pai eterno. Porque só da gente ler aqui, né? A gente fica assim, uau. Nossa. Quis superá-la, dando-lhe tais pinceladas de arte divina. Quis superar tudo isso que ele fez, ele quis superar ainda na criação do homem. Ir muito além, né? De fazê-lo o pequeno Deus, gente do céu, pequeno Deus, e distendendo-se dentro e fora dele, estendendo toda a sua divindade, né? Tudo. Não sei nem colocar para fora aqui o que está se passando. Fica assim, nossa, encantada. Eu fico aqui meditando, gente. Na hora que eu estou meditando, eu fico aqui tentando imaginar que esse momento de Deus criando e a pessoa fica sem palavras, sabe? Fica querendo encontrar palavras, sabe? A gente consegue entender, né? A gente vê essa grandeza aqui, né? Essa dignidade que ele colocou o homem, essa beleza da criação do homem, assim, do que ele fala aqui. E a gente fica encontrando palavras, né? A gente só consegue dizer, uau, nossa, meu Deus, né? Porque a gente não encontra palavras, então, né? O que a gente vai dizer, né? Olha que ele distendendo-se dentro e fora dele. Distendeu a sua vida divina, distendeu, né? Todo esse poder criativo, essa arte divina, né? Dentro e fora da criação do homem. Meu Deus. À direita e à esquerda, sobre sua cabeça e sobre seus pés. Levava-o em minha divina vontade como desabafo de nosso amor. E como triunfador e admirador, nossa, triunfante, e ao mesmo tempo ele admirando ali, né, de sua maestria, triunfo, né, aquele tipo, uau, triunfo, o que é? É como o triunfo, a maestria, né, aquele uau, aquele negócio, o triunfo do poder dele ali, né, aquele triunfador, né, o triunfador, um conquistador e admirador, né, admirando ali, né, a beleza né, da criação do homem, de sua maestria, insuperável. Por isso era direito de meu fiat divino que o homem vivesse só e sempre de meu claro, um direito. Não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Deus, é como ele está dizendo aqui, um pequeno Deus. Então ele colocou tudo. É um pedaço de Deus, né? Foi posto assim dentro e fora do homem. Então era de direito da vontade de Deus, do fiat, da palavra criadora, de direito, que o homem vivesse só e sempre da sua vontade. Óbvio, né? O que não tinha feito por ele, chamou-o do nada, tá vendo? Nos criou do nada. Formou, deu-lhe o ser, a existência, o ser, né? De ser, de existir. Deu esse ser, nos criou do nada, né? E deu-lhe dupla vida. Agora isso aqui que é muito incrível, né? Dupla vida.
né? A vida é humana, a vida do homem e a vida divina na alma. Dupla vida, meu Deus, isso é muito grande. Dupla vida, né? Assim como Jesus, né? Vamos dizer assim, né? Vamos tentar entender do que o Pai está falando aqui, que Jesus está falando. Dupla vida assim como Jesus, né? Vamos colocar assim para fora a visão, assim para entender dessa dupla vida. A gente olha para Jesus, Jesus foi isso, esse exemplo de dupla vida do que ele está falando aqui, ele mesmo. Ele foi essa dupla vida, ó, é a vida do homem, assim, ele foi homem, 100% homem, e a da minha divina vontade, né? A vida divina nele, ele era divina, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Então, assim, a divina vontade, ele era a própria vontade de Deus. Ele era a divina vontade. A divina vontade é uma pessoa, como a gente já entendeu. Então, tem essa dupla vida nele, né? Ao se encarnar, né? Tomou a carne, né? A vida do homem ali. Então, ele era 100% homem, 100% Deus, né? E a gente vai ser assim, esse outro dia, por isso que ele diz que é um pequeno Deus, né? Não é que a gente vai ser Deus por si só, mas a gente vai ter essa dupla vida, porque pela graça. Pela graça. O que Deus é por natureza, nós vamos ser pela graça. Por isso que ele fala esse pequeno Deus, porque ele nos fez assim, nessa dupla vida, para ele habitar dentro. Então, por isso que a gente vai ter essa dupla vida. Porque nós somos homem, ele nos criou, né? A carne, homem, a vida é homem, criatura, mas né, ele nos fez, vamos dizer assim, oco, né? Ele nos fez vazio para ele habitar, ter essa dupla vida de homem e vida, né? E a vida dele, da vontade dele em nós, a vida divina dentro de nós. Por isso que é dupla vida, né? Muito grande isso. Ó, dupla vida, a vida do homem, né? A vida da criatura, a vida do homem e a vida da minha divina vontade, reinando dentro da alma. Meu Pai, ó, para levá-lo sempre estreitado em seus braços criadores. Ai, meu Deus, o homem estava nos braços do Criador, né? É por isso que ele nos pede, se abandone, né? Fique como uma criança em meus braços. É isso que ele quer, ele nos quer de volta, né? Saímos dos braços criadores de Deus, né? Então aí você está nos chamando à ordem, nos chamando de volta para os braços criadores, estreitado ali nessa dupla vida, porque o homem tinha perdido essa dupla vida, né? No pecado. Ó, para conservá-los belo, né? Então, para a gente ter belo, fresco, ser feliz, né? Ter vida, viver, como a gente depende de Deus para tudo, sem Ele somos nada. Não somos nada. Então, para a gente se conservar belo, fresco, saudável, né? Feliz e conservar a vida, é só nele, né? Só nele. Por isso que ele está dizendo, pedindo para o homem voltar à ordem. Nesse escrito ser conhecido para trazer de volta essa conservação da beleza que ele fez ao criar o homem, desse frescor, dessa felicidade que era, né? Antes, né? Antes do pecado. Como, ó, o havia criado, tá dizendo aqui, ó, como o havia criado. Então, quando o homem pecou, ó, meu Fiat sentiu-se arrancar aquela vida que levava em seu próprio seio. Nossa, foi arrancada das mãos, né? Que dor, já pensou? É como se uma mãe que perde o filho, que o filho é arrancado dos braços, já pensou que dor, né? Que dor de Deus, né? Ver seus filhos sendo arrancados, levados de seus próprios braços, dos seus seios, né? Qual não foi sua dor? Ó, qual não foi a dor da divina vontade, né? Aqui, peraí. Ela ficou ó, com um vazio deste filho em seu seio. Nossa. Que com tanto amor para tê-lo seguro e feliz lhe havia feito lugar em sua própria vida. Ai, fica tentando falar aqui, né? É bem difícil, viu? Então ele nos fez com tanto amor, né? E formou esse vazio. Deus não estava tendo, né? Ele saiu dos braços, então estava ali, né? Foi arrancado. Deus não tinha, né? Os seus filhos ali em seu seio, né? Ali no colo, conservando, cuidando, né? Como filho mesmo, a gente como mãe e filhos, né? A gente fica ali com os nossos filhos cuidando, né? No colo, né? Cuidando, né? Fazendo comida, alimentando, dando banho, conservando, né? Ali
frescor e tudo mais, tudo isso que uma mãe faz para seus filhos, né? Então assim era Deus, então foi arrancado dele, ele não pôde ali, né, conservar essa beleza, esse frescor como da criação, porque o homem foi arrancado, então estava vazio os braços, né? Vamos pensar assim, como os braços de Deus estivessem vazios, né? Esses filhos foi arrancado dele, né? Meu Deus do céu, que coisa, né? Por isso que dor para Deus, né? Foi uma dor muito grande para Deus, porque e aí, cadê? Ficou, interrompeu-se aquilo, né? Ficou aquele vazio, né? Sem ter com quem se comunicar, desabafar, né? Não tinha quem conversar, se ele poder, né, conhecê-lo, amá-lo, ter aquela correspondência, aquele reconhecimento, né, ter aquela convivência. Nossa, sei lá, tô querendo aqui pôr pra fora, assim, porque, nossa, é muito difícil, né? Que sofrimento, por isso que Jesus sofre tanto, né? As almas, né, não querem saber dele, querem conhecer ele, amá-lo, né? Ofende a ele, é uma dor para Deus, né? Porque tá aqui falando, né? Aqui, ó. Eu havia feito lugar em sua própria vida, na vida divina, né? Colocou ele no lugar, estava no seio, nos braços da divina vontade, nos braços de Deus, né? E você acredita que na redenção não foi minha divina vontade que se encarnou para vir encontrar o homem perdido? Né? Então, Jesus é como a gente falou, a divina vontade é uma pessoa. Né? Então, Jesus era a divina vontade, porque a divina vontade, né? O fiat, a palavra, o faça-se, a palavra, o verbo, a palavra de Deus. Então, que coisa, né? A divina vontade se encarnou. Meu Deus, é muito grande. A divina vontade se encarnou na redenção. Uau, a palavra. Ó, foi propriamente ela, porque ó, o verbo significa palavra. Ó, tá vendo que eu acabei de dizer? E nossa palavra é o fiat, que como na criação disse e criou, assim na redenção quis e encarnou. Uau! Quis salvar, quis trazer de volta ao homem, né? Recuperar esses filhos em seu seio, né? Trazer de volta os filhos para seu seio, para seus braços. Né? Os filhos que foram arrancados, resgatar esses filhos. Uau, ele quis, porque ele estava naquele vazio, foi arrancado dele, já pensou? Então, querer, ele quis, a divina vontade, a palavra quis se encarnar. Meu Pai, é muito grande, né? Ó, ele quis e encarnou. Era seu seio vazio que exigia a este filho que com tanta crueldade se havia arrancado. E o que não fez na redenção esta minha vontade? Mas não estar contente ainda com o que fez. Não, claro, né? Ele redimiu o homem, resgatou, né? Salvou, trouxe a salvação. Foi o meio, a redenção, mas ele ainda não está contente ainda, porque o homem, né, ainda não voltou para a ordem. Ali foi o meio, a redenção, o meio para chegar ao objetivo que Deus quer, né? A ordem primordial, o homem voltar à ordem. Então, por isso que ele não está ainda contente, né? Ainda com o que fez, porque o homem não voltou para o seu seio ainda, né? Ainda não voltou para a ordem primordial, né? Daquele que ali naquela beleza, né? Conservação da beleza, o frescor de que foi na criação, né? Por isso que ele ainda não está contente. Quer encher o seu seio, olha só. Não quer ver mais o seu filho afeiçoado à culpa, entendeu? Ali a culpa do pecado, né? Desequilibrado, débil, doentes, né? Sem essa beleza que foi criado, sem esse frescor, essa felicidade quando estava no seio de Deus, né? No seio da divina vontade. Então, eles não querem mais, os filhos afeiçoados, é o que até que a gente está falando, né? Não se paralisar, porque a salvação, né? Todos foram salvos, né? Jesus redimiu a todos, né? Então não vai ficar naquele negócio ainda de pecado, da culpa, a culpa, o pecado, né? Ele trouxe a salvação, né? Redimiu, salvou a todos, só basta agora o homem voltar, né? Retornar para a ordem, voltar para o seio, né? Porque já está tudo feito, né? Ó, ele não quer mais os filhos afeiçoados à culpa que fique lá no pecado, no pecado. É o que a Aline estava falando ontem. Com seu desequilíbrio, mas quer vê-lo adornado com o emblema da criação, adornado com a sua beleza e santidade, e tomar de novo o seu lugar no seu seio divino.
Isto é propriamente o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra. Isso é propriamente o que é aqui, né? Isso que ele está falando, né? Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. É o homem retornar à ordem primordial, né? Voltar, retornar ao seio da divina vontade, ao seio de Deus. Nessa dupla vida, voltar nessa dupla vida, né? Na divina vontade. Ó, que o homem regresse à minha divina vontade. E então ela se tranquilizará quando ver de novo, né? Então só vai ficar tranquila, contente, vamos dizer, se sentir realizado, vamos dizer, né? Não queria isso, não é realizado, né? Mas vai ficar contente de ver que seu filho se retornou, que foi arrancado, né? Isso que eu tô, vai ficar tranquila, a divina vontade, que vai ver de novo, ó, seu filho feliz, é o que ele só que ele quer. A felicidade dos seus filhos, meu Deus, é só amor, amar e ser amado, ver os seus filhos felizes, né, vivendo em sua casa. Olha só que lindo. Com a opulência de seus bens, com todas as riquezas dos bens de Deus, ele quer dar, doar, dar tudo. Meu Deus, como Deus é bom, que bondade. Meu Deus, que amor. Que é com a opulência, riqueza de seu bem, com a riqueza de seus bens. Opulência e riqueza. E assim poderá dizer: meu filho retornou, está vestido com seus vestidos reais. É que nem aquele do filho pródigo, né? A alegria lá do pai quando o filho retornou, que fez festa. Nossa, meu filho voltou, né? A melhor veste, deu a melhor veste, né? As sandálias, então assim fez festas. Aqui a mesma coisa, aqui é a volta do filho pródigo, é isso. É o retorno dos seus filhos, é o retorno, né? Ao seio da divina vontade, que é o meu filho retornou, está vestido com seus vestidos reais, leva a coroa de rei, faz vida junto comigo e lhe restitui os direitos, ó, que ele dei ao criá-lo. Assim que a desordem na criação terminou. Uau, veja a hora. Né? A desordem terminou, né? Que é só o homem que está na desordem. É o homem que precisa retornar, né? Ai, que lindo, meu Deus do céu. Ai, esse tempo chegar, meu Deus, que lindo, né? Ai, que felicidade de poder ouvir a Deus dizer isso, meu filho retornou, né? Todos os seus filhos retornaram, né? De ver Deus feliz é tudo que a gente quer, né? É alegrar o coração de Deus, né? Ver Deus feliz, né? O plano dele realizado, né? Ali em todas as almas, meu Deus, né? De poder ouvir isso do Pai é o que a gente mais quer, né? É o que a gente quer, né? Os filhos de vontade é o que eu mais quero, né? É dar glória ao Pai, que é Ele fazer a divina vontade de ser reconhecida e fazer esse retorno, né, a todos os filhos. É o que a gente quer, né? A gente quer o que Deus quer. E a gente não vê a hora, né, de ver essa felicidade de Deus e dizer isso aqui, né? Meu filho retornou, está vestido com seus vestidos reais. Leva a coroa de rei, faz de vida junto comigo e lhe restitui os direitos que lhe dei ao criá-lo, assim que a desordem na criação terminou, porque o homem regressou da minha divina vontade. Lindo, amém, filha.